Boa tarde. Hoje é quinta-feira, 5 de maio, e o Senado Notícias está no ar. O empresário Jorge Guilherme explicou hoje aos senadores da Comissão de Educação que a sua empresa não atua com a liberação de recursos junto ao Ministério da Educação. A afirmação foi feita durante a audiência do colegiado, que está apurando denúncias de favorecimento na liberação de verbas do FNDE. Como é que nós atuamos? Tanto na elaboração do Plano Municipal de Educação, orientando a comunidade pedagógica e a comunidade educacional nas pontas, na elaboração deste diagnóstico, que é parte acessória e é pré-requisito para se atender às demandas do município, e na elaboração do planejamento, que é outra premissa final, dos quais, da fase de planejamento, é encaminhada as demandas para análise do FNDE. Respondendo a outra pergunta do senador, da questão... Desculpe, Jorge, então a JG não trabalha com captação de recursos? Não. Porque não tem nada que dever, topou vir para cá. Os que devem sumiram, desapareceram. Caso do Toneli, caso do senhor Arilton, caso do senhor Gilmar, caso do senhor Odimar, caso do senhor Darwin, esses não apareceram. O reajuste tarifário anual nas contas de energia elétrica foi tema de audiência pública realizada hoje pela Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor. O fim da bandeira vermelha na conta de luz trouxe aos consumidores a esperança de contas menores. A taxa extra vinha sendo cobrada desde setembro do ano passado por causa da escassez hídrica e foi interrompida em abril deste ano. Mas o esperado alívio no bolso dos brasileiros não deve ocorrer por causa dos aumentos na tarifa anual definidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Aumentos que já estão em vigor. Para o representante da ANEEL, o consumidor não vai sentir o impacto do aumento. Se comparar o que ele está pagando agora sem a bandeira com o que ele pagava antes, é a mesma coisa, né? A diferença é de 0,09%. Então, assim, a despeito de toda essa crise, toda a pandemia, toda a crise internacional, cenário de inflação, a percepção do consumidor, que já era ruim, pagava caro, a gente sabe disso, mas a percepção dele não é de perceber um aumento, ele não vai perceber uma redução da bandeira tarifária, mas ele também não vai perceber um aumento na conta dele, que ele estava pagando. O nosso reajuste, diferente dos outros, será mais perverso até, 32,7%. E nós dissemos aqui, senador, que o reajuste pode ser legal, mas ele é imoral. É insuportável nesse momento. Os reservatórios hoje estão cheios. A gente está, graças a Deus, aí tendo uma quadra chuvosa fantástica. E esse é um outro fator que ajuda na sensibilização de uma redução, de uma sinalização positiva para encontrarmos um caminho justo. Eu recebi aqui algumas perguntas que vão também um pouco nesse caminho. E é muito forte o que o senhor falou aqui, muito forte, e parabéns pela coragem, né, quando diz que a agência reguladora deve defender o consumidor. A Comissão de Agricultura aprovou hoje projeto que isenta de vários impostos o agricultor que cultiva produtos orgânicos e produtos sem lactose. A proposta, de autoria do senador veneziano Vital do Rego, isenta esses agricultores do pagamento do imposto de renda e também da contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL. Além disso, isenta as máquinas adquiridas por esses produtores do imposto de importação e do imposto sobre produtos industrializados, o IPI. O Brasil não pode ficar atrás, presidente, nesses assuntos do agronegócio em geral, né? Nós somos o celeiro do mundo, eu tenho certeza, temos capacidade para alimentar muito mais do que alimentamos. O que precisamos é de políticas de incentivo, políticas públicas que nos coloquem nesse patamar, porque o povo brasileiro tem capacidade para isso. Temos território, temos clima, temos tudo o que é necessário para faturarmos, para estarmos no topo
do mundo em questões de alimentos. Temos um preço acima da média hoje, mas a tendência é diminuir conforme o aumento da produtividade. E esse projeto proporciona exatamente o aumento da produtividade e, consequentemente, diminuindo o custo também dessa produção e proporcionando levarmos à população brasileira um produto de melhor qualidade com menor preço. A ACRA aprovou também outros 2 projetos que facilitam o pagamento de dívidas de produtores rurais. Todas as 3 propostas aprovadas ainda serão votadas em decisão terminativa pela Comissão de Assuntos Econômicos. A volta da bagagem gratuita e a simplificação das regras do setor aéreo foram debatidas em audiência conjunta das comissões de Infraestrutura e de Assuntos Econômicos. A medida provisória já aprovada pela Câmara foi editada no final do ano passado. Ela altera o Código Brasileiro de Aeronáutica para flexibilizar regras do setor de aviação civil. A MP faz parte do programa Voo Simples, lançado em 2020 para reduzir a burocracia no setor. Entre outros pontos, o texto que está sendo analisado pelo Senado acaba com a diferença entre serviços aéreos públicos e privados e com a necessidade de contratos de concessão das empresas aéreas. E também libera a construção de aeródromos sem autorização prévia. E aeródromo, senador, não é Guarulhos. É uma pista de pouso, muitas vezes. Uma pista em que, do ponto de vista de engenharia, você não tem muita complexidade, os manuais são claros. É fácil fazer, mas tem que vir na agência reguladora pedir autorização prévia, aí uma burocracia imensa por trás disso, porque a agência, por outro lado, precisa se precaver nos seus processos, e aí a gente adiciona custo, tempo, enfim. E muitas vezes informalidade, e aí a agência reguladora, em vez de se aproximar do regulado e ajudá-lo a fazer a melhor pista e a mais segura, a gente atrapalha com requisitos burocráticos. O nosso código, ele veio sendo remendado e precisava passar por uma grande mudança. A medida provisória teve esse objetivo, nós trabalhamos nesse assunto, foram várias discussões feitas na Câmara e depois aqui também no Senado, e chegamos a um ponto muito importante com relação ao modelo de negócios e também as questões das autorizações e não mais concessões para o setor aéreo. É um conceito muito importante porque o Estado teria que agir liberando todo o trabalho. A partir de agora, as autorizações, elas tornam muito mais fáceis. A pessoa pode montar uma pequena companhia, explorar o serviço em regiões remotas do Brasil. Uma emenda incluída pelos deputados garantiu aos passageiros a volta do direito de despachar gratuitamente uma bagagem de até 23 quilos nos voos nacionais e de 30 quilos nos voos internacionais. Desde 2016, as companhias aéreas estavam autorizadas a cobrar por essa bagagem despachada. Em 2019, o Congresso já havia derrubado a cobrança, mas o presidente Bolsonaro vetou. Para os representantes do governo, o fim da cobrança é um retrocesso e vai afastar investidores. As tarifas estão muito caras, de fato, né? Quando a gente vai acessar os sites para poder comprar, os preços muitas vezes beiram o absurdo, mas a gente entende que aqui nós temos um nítido caso de remédio errado, né? O remédio para esse problema passa longe da questão da franquia de bagagem. Não é a franquia de bagagem que vai resolver esse tipo de coisa. O Brasil tem questões estruturais que precisam ser atacadas, que precisam ser discutidas. Refiro-me principalmente, entre outras, mas especialmente ao caso do combustível de aviação. A aviação consome muito combustível, cerca de 35% a 40% dos custos do setor vem do combustível. Nós tínhamos, de fato, uma expectativa de queda de bilhetes. Por quê? Porque o câmbio tinha começado a cair de novo em 2017. Ora, de 2017 para cá, como eu acabo de dizer, o câmbio subiu 60%, o querosene de aviação subiu 209%. As tarifas sem acesso à bagagem, mais baixas que foram criadas, flutuaram para cima junto com todo o pacote de tarifas. Único representante dos consumidores na audiência pública, o advogado do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, ressaltou que no Brasil a segurança jurídica só vale para as companhias. Mantenham o respeito do modelo anterior. O brasileiro precisa da bagagem em um país continental, porque eu não estou ali na Suíça, que eu dou um pulo num cantão para o outro. Vai de mochilinha lá.
tem dinheiro para comprar. Aqui não, meu amigo. Aqui quem vai de norte a sul tem que levar a tralhinha mesmo. E nós temos na capacidade ociosa das aeronaves um modelo de custo que deveria sim colocar assento, capacidade e preço. Essa precificação ninguém explica. Como ninguém explica, mantenha o respeito ao brasileiro. Já vou manifestar aqui um sentimento que tenho ali na planície do Senado, que é o plenário. Dificilmente essa questão vai passar de taxar a bagagem. É o que a gente sente conversando com os colegas. Um projeto em exame no Senado pretende flexibilizar e modernizar as prestações de contas dos partidos políticos. Uma sessão de debates no plenário do Senado nesta quinta-feira tratou do assunto. O projeto em discussão altera duas leis da década de 1990. Para o autor, a ideia é aprimorar a legislação. Haveria exigências exageradas e duplicação de trabalhos impostas aos partidos políticos, como se a regra entre eles fosse má-fé e corrupção. Historicamente, a população brasileira sempre olhou com desconfiança para os seus representantes eleitos, na legítima e saudável postura de quem escolhe, critica e cobra. Contudo, o que se observa nos últimos anos é uma negação à própria atividade política, como se tudo que viesse dos mandatários fosse desprezível e leviano. Para este debatedor, tem faltado à Justiça Eleitoral até mesmo definição de princípios teóricos. Ele pergunta: qual é mesmo o regime de prestação de contas a que os partidos são obrigados? Não se sabe em que regime se faz uma prestação de contas. É regime de caixa ou é regime de competência? Utiliza-se um chamado regime híbrido, conceituado à margem do que entende não apenas as normas de contabilidade, como o próprio Conselho Federal de Contabilidade. O sistema não foi pensado em você fazer uma ligação ou fazer uma importação, você fazer uma vinculação dos dois sistemas de forma a evitar esse retrabalho. As queixas de cobranças exageradas são muitas. Provas normais de que o representante partidário gastou verba com certa viagem seriam insuficientes. Você manda fatura, você registra as pessoas, você muitas vezes bota o motivo da viagem e mesmo assim você é obrigado a apresentar fotos e já foi questionado a questão de você apresentar, não teve foto, não teve ata de reunião, mas é uma reunião interna corporis, é uma reunião muitas vezes estratégica do presidente, é o presidente do partido, ele não tem autonomia para viajar e defender o partido ou fazer as atividades político-partidários com autonomia de definir o que vai fazer, ele tem que abrir tudo isso. Se eu viajo como presidente nacional do partido, como vou a São Paulo nesse fim de semana, a um ato político, mas eu chego lá, o presidente do meu partido, o senhor pode ficar aqui amanhã, que nós precisamos reunir alguns deputados, nós precisamos discutir, eu vou remarcar a minha passagem. A área técnica diz que que o partido não pode pagar a remarcação da passagem, porque é irregular. Irregular por quê? Quem foi que disse que é irregular? Onde está estabelecida essa irregularidade? Em lugar nenhum. Este debatedor, mesmo reconhecendo que as queixas procedem quanto a exageros e equívocos da Justiça Eleitoral, alerta para a ocorrência de diversas irregularidades que precisam ser apontadas e corrigidas com a melhoria do sistema. Constatam-se inúmeras irregularidades na utilização de recursos públicos, como, por exemplo, serviços cuja prestação não se consegue comprovar, realização de benfeitorias em imóveis de dirigentes partidários, contratação de empresas pertencentes a dirigentes filiados ou familiares de dirigentes partidários, aquisição de produtos com sobrepreço ou que não se relacionam com as finalidades partidárias. Profissionais que prestam serviços aos partidos queixam-se das dificuldades do sistema de prestação de contas do TSE e da demora
em se resolver pendências. Muitas vezes recebemos notificações do sistema eleitoral que remonta de 2010, remonta de 2012, 2014, e os candidatos, e muitas vezes os partidos, ficam com uma espada sobre a sua cabeça durante quase que um tempo ilimitado, né? E muitas vezes notificações que trilham ao arrepio do princípio da legalidade. O presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente a Lei Aldir Blanc II, aprovada pelo Senado em março para apoiar o setor cultural. O texto previa repasses anuais de 3 bilhões de reais da União para estados, Distrito Federal e municípios. Como justificativa, Bolsonaro alegou que o projeto é inconstitucional e contraria o interesse público. O veto foi publicado no Diário Oficial da União de hoje e pode ser rejeitado em sessão do Congresso Nacional. O plenário aprovou nesta quarta-feira a medida provisória que garante o valor mínimo de R$ 400 para as famílias beneficiárias do programa Auxílio Brasil. Inicialmente, a medida provisória previa o pagamento de R$ 400 até o fim deste ano. Mas o texto foi modificado na Câmara dos Deputados para que esse piso seja permanente. O país dá hoje um passo decisivo pela erradicação da pobreza no Brasil. Ao tornarmos permanente o auxílio extraordinário, incluiremos os mais necessitados no orçamento como nunca feito antes. De acordo com o relatório, o orçamento do programa passará a ser de R$ 90 bilhões por ano. Para termos clareza do que isso significa, estamos falando de triplicar o orçamento do Bolsa Família que o Bolsa Família tinha. Os valores médios pagos às famílias já subiram a R$ 410 com o benefício extraordinário. Esse valor é mais do que o dobro do que era pago no ano de 2010, no âmbito do Bolsa Família, antecessor do Auxílio Brasil. Os senadores também aprovaram o texto que viabiliza a passagem do chamado linhão de Tucuruí por terras indígenas. O texto segue para análise da Câmara dos Deputados. A passagem de linhas de transmissão de energia elétrica por terras indígenas é uma questão que tem gerado polêmica. Há mais de uma década, para parte dos senadores, esse tem sido o obstáculo para que o Sistema Interligado Nacional chegue até Roraima. O único no país, fora do Sistema Interligado Nacional, SIN, o estado composto por 15 municípios dependeu durante anos da energia enviada da Venezuela. O abastecimento era via Leão de Guri, que ligava Boa Vista ao complexo hidrelétrico de Guri, em Porto Ordaz, na Venezuela. Mesmo assim, os chamados apagões e desligamentos sempre foram frequentes. Esses constantes blackouts prejudicam sobremaneira os serviços essenciais como saúde, educação, comunicações, segurança pública e o armazenamento adequado dos alimentos. O texto aprovado pelo plenário viabiliza a passagem do chamado linhão de Tucuruí pelo território Vaimirí-Atroari. O texto assegura compensação financeira às comunidades indígenas afetadas. Essa obra beneficiará não só Roraima, mas todo o Brasil. Ora, Roraima, que hoje depende de fornecimento incerto de energia vinda da Venezuela, suspensa desde 2019, e de 5 termoelétricas, ao se interligar ao Sistema Nacional, reduzirá os custos pagos por todos os consumidores brasileiros. Hoje é dia de promulgação pelo Congresso da emenda constitucional derivada de uma PEC que foi aprovada ontem por unanimidade no plenário do Senado. Essa proposta define o piso salarial de 2 salários mínimos para agentes comunitários de saúde. O texto define o valor de 2 salários mínimos como piso nacional para a categoria. O projeto de valorização dos agentes comunitários de saúde foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e no mesmo dia no plenário do Senado Federal. Não raramente, esses profissionais cumprem suas atividades sem as devidas condições e sem os equipamentos ideais para o trabalho que executam. Muitas vezes tendo que se deslocar a comunidades carentes, isoladas e perigosas até. É fundamental que o Estado brasileiro consiga manter tais profissionais em seus postos de trabalho, recebendo vencimentos justos e minimamente condizentes
com a importância vital de suas atribuições. A proposta de emenda à Constituição prevê adicional de insalubridade e aposentadoria especial devido aos riscos inerentes às funções desempenhadas. O texto também determina que estados, Distrito Federal e municípios deverão estabelecer outras vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações para valorizar o trabalho dos agentes de saúde. O ato de justiça aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, para que eles tenham segurança do seu salário, segurança na sua aposentadoria, segurança nos seus outros benefícios que poderão receber em função da extrema gravidade com que se defrontam no dia a dia, sol a sol, chuva a chuva, enfrentando as intempéries, sofrendo junto com as famílias que são atendidas, para que eles possam continuar trabalhando e merecendo de todos nós o aplauso entusiasmado pelo grande serviço que vem prestando à saúde do nosso país. O plenário ainda aprovou outras 3 propostas. A primeira reabre o prazo para municípios entregarem a declaração de renúncia de direitos contra a União. A segunda institui a Semana Nacional da Valorização e Promoção dos Autodefensores das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais. E a terceira cria o Dia dos Povos Indígenas. Foi instalada ontem no Congresso Nacional a Comissão Mista de Orçamento. O senador Marcelo Castro assumiu a Relatoria Geral do Orçamento da União de 2023. Composta por 10 senadores e 30 deputados titulares, a CMO é responsável por examinar e emitir parecer sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual e o Plano Plurianual, todos fundamentais para a previsão de receitas e despesas do governo federal. Para assumir a Relatoria Geral do Orçamento da União no exercício de 2023, foi indicado pela liderança do MDB no Senado o senador Marcelo Castro, que presidiu a reunião de instalação da CMO por ser o integrante mais antigo do colegiado. Declaro instalado os trabalhos da Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização. A Lei Orçamentária Anual para o ano de 2023, que terá o senador Marcelo Castro como relator, deve ser enviada pelo governo federal ao Congresso Nacional até o dia 31 de agosto. E precisa seguir os parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias do mesmo ano. Nós não sabemos ainda qual é a proposta que o governo vai enviar para que a gente possa debruçar sobre esses números e, evidentemente, fazer as modificações que a gente julgar que sejam necessárias. Naturalmente, dentro de uma ampla composição com toda a comissão de orçamento e, evidentemente, com os líderes partidários, tanto da Câmara quanto do Senado, porque o orçamento só vai valer quando ele for aprovado pelo Congresso Nacional e for sancionado pelo Presidente da República. Para 2023, o projeto da LDO enviada pelo governo estabelece uma meta de déficit primário de 65 bilhões de reais, uma redução em relação ao ano de 2022, que prevê um déficit primário de 79 bilhões. Além disso, prevê que o salário mínimo passe dos atuais R$ 1.212 para R$ 1.294 em 2023. Estamos muito felizes. Eu serei o relator do orçamento do ano que vem. O deste ano já está estabelecido, mas evidentemente que nós iremos fazer todo o esforço para alocar bem os recursos públicos num ano de dificuldade financeira que nós estamos passando, de um equilíbrio fiscal muito tímido, que estamos com déficit primário. Há 8 anos que o Brasil não sabe o que é um orçamento equilibrado, nem o que é superávit primário e, naturalmente, que numa situação dessa, nós temos que ter todo o rigor para alocar os recursos com o maior critério possível em favor da população brasileira, em favor do nosso país. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu ontem na residência oficial com o presidente do Superior Tribunal Militar, ministro Luiz Carlos Gomes Matos. No Senado, ele contou o que foi conversado na reunião. Conversamos diversos temas do STM, de interesse do STM aqui no Senado Federal, inclusive sabatina pendente de ministro do STM, mas também dessa situação do país. E todos nós comprometidos com a preservação da democracia, com o respeito institucional que se faz através do diálogo entre os representantes de cada uma dessas instituições. Então é muito importante, é muito bom que isso aconteça para que não haja essa situação de um acirramento eleitoral, de uma disputa eleitoral, contaminar as boas relações
que devem os presidentes das instituições, os membros dessas instituições, terem entre si. Então essa é a razão de ser desse diálogo que eu espero que seja permanente com as instituições. A minha percepção é que as Forças Armadas são instituições absolutamente responsáveis, cientes do seu papel para o Brasil, de defesa das instituições, de defesa da democracia, e esse papel fundamental das Forças Armadas, que é previsto constitucionalmente, de defesa da pátria, envolve inclusive a defesa das instituições, inclusive da justiça eleitoral. Então nós temos urnas eletrônicas que sempre foram motivo de orgulho para nós brasileiros, que são testadas, que são aferidas, que são confiáveis, e o nosso sistema eletrônico de votação fará com que a população escolha os seus representantes na eleição que vai acontecer em outubro desse ano, naturalmente com a participação das Forças Armadas, que certamente vai incentivar essa votação pelo sistema eletrônico, reconhecendo a importância da lisura do processo eleitoral e a confiabilidade das urnas eletrônicas. Na mesma entrevista, Pacheco falou sobre o ofício que enviou ao ministro da Economia, Paulo Guedes, para que seja cumprida uma lei aprovada pelo Congresso com o objetivo de combater o aumento do preço dos combustíveis. É porque nós aprovamos no Senado Federal e também na Câmara dos Deputados, já sancionado pelo Presidente da República, o PLP 11, que culminou na Lei Complementar 192 de 2022, que regulamenta um dispositivo da Constituição Federal que prevê a alíquota única, uniforme para o ICMS. E o objetivo desse projeto, que virou uma lei, era justamente ter um reflexo na bomba, ou seja, ter uma redução do preço de combustíveis, reduzindo o impacto tributário sobre o preço dos combustíveis. Quando o CONFAS define uma alíquota de pouco mais de R$1, ou seja, a maior alíquota possível, e cria fatores de equalização para cada estado ter o seu desconto, para ter sua própria alíquota, isso, de certo modo, desnatura o que era o objetivo da lei, o que era o objetivo do Congresso Nacional. Então, muito respeitosamente, eu tenho muito respeito aos estados, aos seus governadores, aos secretários de Fazenda, eu peço uma reflexão do CONFAS sobre essas ponderações da presidência do Senado em relação a essa necessidade de termos o cumprimento do espírito da Lei Complementar 192, que é a definição da monofasia tributária, de uma alíquota única em valor absoluto, chamada alíquota ad rem, que tenha menos impacto tributário sobre o preço do combustível para poder ter a redução do preço final ao consumidor. É essa a razão de ser, porque senão vai fazer letra morta da lei que nós votamos no Congresso Nacional. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.